Bom, sobre a cultura, a gente não precisa nem falar muita coisa. O Bolsonaro já demonstra nos seus próprios discursos que ele já não é muito a favor das atividades culturais que já ocorrem no Brasil, tipo rodas culturais, batalhas de poesia. Então vamos aos fatos. No dia 28 de dezembro saem as notícias de que o presidente vetou o projeto de incentivo ao cinema nacional, que era responsável por trazer ao cinema nacional, nosso cinema, as nossas salas de cinema, novas tecnologias e esse tipo de coisa para poder se reinventar e ficar um pouco mais perto de cinemas com os padrões um pouco mais altos do que os nossos. Bom, o Bolsonaro, ele apoiou quando o Temer desfez o Ministério da Cultura e ele não refez o Ministério da Cultura, pelo contrário, ele adorou o Temer ter feito isso porque é algo que ele já queria fazer e colocou o Ministério da Cultura dentro do Ministério da Cidadania, regido por Osmar Terra. Depois ele transferiu o Ministério da Cultura para o Ministério do Turismo e, além disso, ele nomeou o dramaturgo Roberto Alvim para diretor dessa secretaria, sendo que esse Roberto ele é conhecido por diversos problemas que ele já teve, várias polêmicas, inclusive atacando vários atores do Teatro Nacional, como por exemplo a Fernanda Montenegro, quando ele disse que ela era uma mentirosa e que sentia pena dela depois do lançamento da sua autobiografia e da aparição dela na revista 451. Continuando, o presidente também restringiu de 60 milhões para 1 milhão de verba cedida para projetos do cinema nacional, que era conhecida como a Lei Rouanet, né, que é o tipo, você faz parte do edital da Ancine e aí se você é aprovado, seu filme é aprovado, você ganha até 60 milhões de acordo com a verba que você precisa, sem fazer a prestação de conta e tal, e aí você vai receber até 60 milhões, no máximo é o teto para você poder tocar as suas produções. E aí esse teto foi diminuído de 60 para 1 milhão, alterando essa lei. Além disso, o Bolsonaro disse que pretende transferir a Ancine do Rio de Janeiro para Brasília, o que acarretaria um prejuízo, né, que teria um gasto de 1,5 bilhões de reais para fazer essa transferência. E além disso, o Bolsonaro mesmo disse que se as coisas da Ancine não acontecerem do jeito que ele quer, ele vai extinguir a Ancine de uma vez por todas. Então é uma parada bem drástica de se pensar, né? Porque a Ancine, tudo que engloba o cinema e televisão passa pela Ancine. Então é uma parada muito pesada de se pensar até. Em setembro de 2019, através do ministro Osmar Terra, o governo Bolsonaro barrou o processo de seleção de séries LGBTQ+, do edital para TVs públicas, né? Que serão séries que haveria uma possibilidade, estariam no edital para talvez passarem em TV aberta, TV pública de forma geral, e eles foram barrados desse processo por um simples ato de censura. Felizmente, o Ministério Público Federal interviu e acusou o presidente e o governo Bolsonaro de forma geral de censura e fez retomarem as produções dessas séries para os editais de TVs públicas. Em agosto, a Ancine suspendeu um recurso de quase 5 mil reais que seria usado para a divulgação dos filmes Greta, que é um filme que fala sobre uma relação homoafetiva entre dois homens, e o filme Negrum 3, que tem a temática voltada para o lugar dos negros na sociedade brasileira. Então, assim, suspendeu o recurso de quase 5 mil reais para esses filmes, que seria usado para a divulgação, e eles participariam do festival Queer em Lisboa, que é um festival internacional de cinema, só que eles acabaram não podendo participar por causa da suspensão dessa verba de 5 mil reais. Então, assim, basicamente fez com que dois filmes brasileiros que tinham uma chance grande, né, de ganhar algum prêmio, trazer algum prêmio para o Brasil, de mostrar o que a gente está fazendo aqui, eles acabaram não podendo participar desse festival internacional. O filme Marighella, que conta a história do guerrilheiro comunista Carlos Marighella durante a ditadura militar de 1964, que é um filme totalmente feito por brasileiros, inclusive dirigido pelo já renomado ator Wagner Moura, ele já estreou em vários países do mundo, a gente fez um absurdo sucesso em quase todos os países que estreou, só que aqui no Brasil ele não estreou. O país onde ele foi feito, onde ele foi produzido, e ele ainda não estreou. Ele tinha estreia marcada para o dia 20 de novembro de 2019, para todo o cinema nacional. Só que, depois de ataques, a Ancine acabou por suspendendo dois recursos muito importantes
para a produção do filme, o que deixou o filme sem um prazo exatamente para poder sair nos cinemas, ou se é que vai sair. Então a gente não sabe se foi suspenso, se foi adiado, se foi cancelado. E além disso tiveram outros 6 filmes que tiveram problema. São esses filmes: Afronte, que conta a história de 2 homossexuais na terra do Planalto, Brasília, conta o cotidiano deles. O filme Transversais, que era um curta documentário do produtor Emerson Maranhão, chamado Aqueles Dois, que ganhou um prêmio fora do Brasil, e a partir disso eles pensaram em produzir um filme sobre aquele curta documentário chamado Transversais, como eu já falei, que conta a história de 2 homens transgêneros. Além disso também temos Hailey Get Queer, que conta a história de uma ex-freira que é lésbica. Temos o filme Sexo Reverso, que foi feito a partir de uma pesquisa da antropóloga Bárbara Arise, que participou de uma pesquisa de uma tribo indígena Matis, no Amazonas, que falava sobre uma outra perspectiva do sexo entre gente branca. E além disso também temos Bruno Surfistinha, que já é autoexplicativo. Se você nunca viu Bruno Surfistinha, você praticamente nem é brasileiro, já cancela a sua identidade. O Bruno Surfistinha, resumidamente, é um filme que conta a história, né, parte da vida da escritora Bruno Surfistinha, que era uma prostituta e acabou dando uma volta por cima na vida e escreveu livros. Hoje em dia ela é escritora, vive disso. E um dos livros dela é uma autobiografia sobre a época que ela ainda era prostituta, e esse livro fez tanto sucesso que acabou virando filme. Então, para quem não sabia dessa informação, é importante você também lembrar isso quando você vê o filme, não achar que é só putaria. E o último é um livro também muito renomado, muito conhecido aqui no Brasil, que seria, no caso, transformado em filme, que é o livro A História Invisível de Alice Guzmão, que é um filme que fala sobre a temática de machismo no século XX ainda, enfim. E ele também foi barrado. A maioria deles foi tirado do edital da Ancine, né, que seria para poder ganhar verba, ou então de alguma forma foram prejudicados pelo governo Bolsonaro através da Ancine. Isso de certa forma prejudica o nosso país, gente. É sério, prejudica muito. Tem uma pesquisa que aponta que a indústria cinematográfica, só no Brasil, só aqui no nosso país, ele emprega cerca de 5 milhões de pessoas, são 5 milhões de brasileiros. E num presidente que luta tanto contra o desemprego, acho isso meio contraditório, você acabar impedindo filmes que dão emprego para as pessoas de serem feitos. E além disso, ele faz uma movimentação do nosso PIB de 170 bilhões de reais. Então, ele automaticamente atropela a nossa economia por motivos de ideologia. Não que ele faça isso com todos os filmes, mas se toda vez que ele não gosta de um filme por causa da temática dele, ele mandar cortar, a gente vai pro buraco. Então vamos pensar um pouco antes de fazer qualquer merda, valeu? Mas o maior ataque à cultura ainda não foi citado, e eu vou citar ele agora. No dia 3 de dezembro de 2019, saíram as notícias da resolução de número 150 do MEI, que é o microempreendedor individual, que eu já vou explicar para vocês. E nessa resolução excluíam do MEI as categorias músico e cantor independente, DJs e VJs, instrutores de arte e cultura, instrutores de música, contadores de histórias e humoristas. São essas 8 categorias e foram cortadas mais 9 categorias. Então não foram só essas 8, foram essas 8 que tem relação com a cultura e outras 9. E agora eu vou explicar para vocês o que é o MEI. O MEI, ele é o microempreendedor individual. Para que ele serve? Ele serve para pessoas que estão em situação de trabalho informal possam se formalizar. Como assim? Vamos supor que você é um músico independente, você é um cantor, você canta, só que você não tem contrato com nenhuma gravadora que tenha aqui, assine sua carteira, essa parada toda. Você é um músico que se dá por conta própria, você é um músico independente. Beleza. Aí, quando você é um músico independente, você, no caso, seria um trabalhador informal, porque você não tem contrato com nenhuma produtora, não tem contrato com nenhuma empresa, então você passa a ser um trabalhador informal. E o MEI, ele serve para que a pessoa deixe de ser um trabalhador informal. A pessoa paga uma taxa de R$ 55,90 ao mês, e a partir disso ela ganha os benefícios de poder emitir notas fiscais, ganha um número do MEI, né, que serve como CNPJ, se você for colocar no parâmetro de uma grande empresa. Então ele consegue assinar contratos para prestação de serviço com grandes empresas, enfim. E aí ele paga essa taxa que ele consegue emitir notas fiscais, e além disso já é uma contribuição ao INSS. Então a pessoa que é um trabalhador informal, ela consegue se aposentar através do MEI, entendeu?
E aí o MEI ele vai de 0 a 81 mil reais. Se você tem essa renda anualmente de até 81 mil reais, você tem direito ao MEI. Então, resumindo, isso são para artistas pequenos, basicamente. Não só artistas, eu digo de todas as categorias. Pedreiros, carpinteiros. Cara, qualquer coisa que você quiser for trabalhar, você for um trabalhador informal, você tem direito de fazer o MEI. Na verdade, teria. Só que nem todas as categorias de trabalho informal estão incluídas no MEI. E além disso, e você está prejudicando várias pessoas quando você tira mais essas categorias. Porque a gente, enquanto artista independente, já sofre uma repressão enorme. Então a gente já tem uma enorme limitação quando se fala sobre ser artista independente. E aí quando você tira o MEI das pessoas, você impede que ela assine contrato para prestação de serviço, você impede que ela possa se aposentar, você impede que ela emita nota fiscal e você basicamente coloca a pessoa em situação de pobreza. Quando você tira essas categorias, você está fazendo muita gente passar fome. A Sebrae ela fez uma pesquisa que mostra que cerca de 1,7 milhões de famílias brasileiras sem o sustento só do MEI. Então, tipo assim, 1,7 milhões de famílias dependem do MEI para sobreviver, para comer, para fazer tudo. O MEI já tirou mais de 2 milhões de trabalhadores na informalidade. Então você já tem uma limitação e você limita mais ainda as pessoas, entendeu? Você está colocando as pessoas em situação de pobreza, gente, situação de pobreza. E mais uma vez tocando naquele assunto assim, do desemprego, do PIB anual. Então essas pessoas também movimentam grande parte do nosso dinheiro. Essas pessoas representam fatia das pessoas que não estão desempregadas ainda. Criminoso excluir atividades artísticas e culturais do MEI. Empurra mais gente ainda para um lugar obscuro, sem chance de emancipação econômica, baseada em seus maiores talentos. Então foi isso que disse o rapper Emicida sobre o ocorrido. Além disso, quase todos os artistas, independentes ou não, se movimentaram, se mobilizaram. Então, gente, acho que esse é o vídeo. Eu queria pedir muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que você possa entender o meu ponto de vista. Por mais que não mude o seu ponto de vista, mas espero que você possa entender o meu. Além de claro, né, a estampada face do racismo, da homofobia, né, do falso moralismo. Porque você pode ver que todos os filmes ali tem uma temática LGBTQ+, ou fala sobre negros ou machismo, né? Homofobia, racismo, machismo são assuntos que parece que o presidente realmente não quer tocar no assunto, não quer que seja falado para todo o público brasileiro. É isso, eu queria pedir para você comentar aí o que você quer ver aqui no canal, o que você gosta de assistir aqui, alguma crítica construtiva. Então é isso, deixa o like no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo para as pessoas que você conhece, que precisam ouvir isso, principalmente para aqueles artistas que votaram no 17 e continuam apoiando, mesmo sendo afetados diretamente por essas ações. Até o próximo vídeo e tchau!